Uma criança embarca com o passaporte válido, autorização dos pais e passagem de volta. Não existe fuga, documento falso ou travessia clandestina. Ainda assim, quando a data prevista chega e ela não retorna, aquela viagem pode transformar-se juridicamente em sequestro internacional. Talvez você pense que isso não é sequestro, e é exatamente aí que começa o primeiro grande equívoco sobre a Convenção de Haia. Meu nome é Maurício Eichel, há 3 décadas trabalho com direito internacional de família e processos envolvendo a retirada ou retenção internacional de crianças. Nesses casos, pais e mães frequentemente tomam decisões importantes apoiadas em certezas que são juridicamente inexistentes. A imagem popular do sequestro envolve violência, desaparecimento e crime. A convenção, porém, também alcança situações que começam normalmente. Férias, visita a avós ou uma viagem autorizada durante a separação do casal. Autorizar uma viagem não significa necessariamente consentir com uma mudança definitiva. Uma autorização pode possuir finalidade, duração e condições específicas. Quando esses limites são ultrapassados, uma viagem inicialmente regular pode transformar-se em retenção ilícita. Em alguns casos, nem sequer existe um momento dramático. Primeiro aparece um pedido para ficar mais alguns dias, depois uma dificuldade com a passagem, em seguida a criança é matriculada numa escola e a comunicação com outro genitor começa a diminuir. Para quem permaneceu no exterior, o filho desapareceu dentro de uma viagem que ele próprio autorizou. Para quem ficou no Brasil, pode existir a convicção de que apenas reorganizou a vida da criança após o fim do relacionamento. Essas duas perspectivas podem ser emocionalmente compreensíveis, mas a convenção não começa escolhendo a narrativa mais comovente. Ela procura identificar onde estava organizada a vida da criança antes da retirada ou da retenção. Esse lugar é denominado residência habitual. Não é definido apenas pelo passaporte, pela nacionalidade ou pelo local de nascimento. O juiz examinará a vida concreta: casa, escola, médico, rotina, vínculos familiares, integração social e decisões tomadas pelos pais. Uma criança pode ser brasileira, falar português e possuir uma família extensa no Brasil. Ainda assim, sua residência habitual pode estar na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na Austrália, ou em qualquer país na qual sua vida estivesse efetivamente estabelecida. Por isso, trazer uma criança brasileira para o Brasil não significa necessariamente levá-la de volta para casa. Em determinados casos, significa retirá-la justamente do país que o direito reconhece como centro de sua vida. Outra crença recorrente é que uma decisão brasileira de guarda resolve o problema. A mãe ou o pai consegue uma guarda provisória e passa a acreditar que nenhuma autoridade poderá determinar o retorno da criança. O artigo 17 da Convenção trata diretamente desse ponto: a existência de uma decisão de guarda no país para o qual a criança foi levada não é suficiente por si só para impedir o retorno. A decisão brasileira pode organizar provisoriamente a rotina e produzir efeitos jurídicos, mas ela não transforma automaticamente uma retenção ilícita numa mudança autorizada. Retorno e guarda são questões relacionadas, mas não idênticas. O processo de retorno procura determinar qual país deve decidir a disputa familiar. Ele não foi criado para declarar definitivamente quem é o melhor pai ou a melhor mãe. Assim, ordenar o retorno não significa entregar a guarda definitiva ao genitor que ficou no exterior. Da mesma forma, recusar o retorno não significa conceder definitivamente a guarda a quem permaneceu no Brasil. A escola também produz uma falsa sensação de segurança. Quando a criança é matriculada, ela recebe uniforme, conhece professores e começa uma nova rotina. Parece que uma nova residência já foi juridicamente formada. Mas a matrícula, isoladamente, prova apenas que a criança frequenta uma escola. Ela não elimina a retenção anterior e não cria automaticamente residência habitual no Brasil. Dependendo das circunstâncias, o efeito pode ser até inverso. Se a viagem era apresentada como temporária, a procura antecipada por escola, residência e documentação poderá indicar que a decisão de permanecer havia sido tomada antes da partida.
Aquilo que um lado chama de adaptação pode ser apresentado pelo outro como planejamento. A diferença poderá aparecer numa mensagem, numa reserva, numa transferência financeira ou numa pesquisa feita semanas antes da viagem. O tempo traz outro mito perigoso, a ideia de que basta completar um ano no Brasil. Esse prazo não funciona como um direito automático de permanência. Quando o pedido é iniciado antes de transcorrido um ano, a integração não opera como exceção prevista para pedidos tardios. Depois desse período, ela pode ser examinada, mas deverá ser efetivamente demonstrada. Escolas, amigos, saúde, atividades, moradia e vínculos familiares serão considerados. O juiz também poderá verificar se o tempo passou naturalmente ou se a localização da criança foi deliberadamente ocultada para impedir o início do processo. A manifestação da criança também costuma ser simplificada. Não existe uma idade universal a partir da qual o filho simplesmente escolhe o país em que deseja viver. A Convenção permite considerar a objeção de uma criança com idade e maturidade suficientes, mas será necessário distinguir uma objeção real ao retorno de uma preferência por escola, amigos, avós ou por uma vida aparentemente mais confortável. Também se examina se a manifestação é espontânea. Uma criança pode repetir sinceramente uma narrativa que escutou durante meses. Sinceridade e independência, contudo, não são necessariamente a mesma coisa. A violência doméstica constitui um ponto ainda mais delicado. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a violência praticada contra a mãe pode atingir a criança, mesmo quando não existe agressão física dirigida diretamente contra o filho. Essa compreensão ampliou a proteção oferecida pelo artigo 13º, a linha B da Convenção, mas não criou uma autorização automática para permanecer no Brasil. O processo ainda precisará examinar os fatos, as provas, os efeitos sobre a criança e as medidas de proteção disponíveis no país de residência habitual. A existência da previsão jurídica não dispensa a demonstração concreta do grave risco. Outro equívoco aparece nos alimentos. O pai que perdeu o contato com o filho pode continuar obrigado a pagar a pensão enquanto essa obrigação não for judicialmente modificada. Isso parece contraditório, porque ele pode ser vítima de uma retenção e simultaneamente devedor de alimentos. Mas a conduta atribuída ao outro genitor não extingue o direito da criança ao sustento. Interromper unilateralmente os pagamentos pode criar dívida, execução e um novo problema judicial, sem aproximar o pai do retorno ou da reconstrução da convivência. Também é equivocado acreditar que, por possuir natureza civil, a Convenção jamais se relacionará com consequências criminais. Ela própria não criou um crime internacional, mas os atos praticados ao redor da retenção podem ser investigados separadamente. Documentos falsos, descumprimento de ordens, ocultação deliberada e outras condutas podem produzir consequências conforme a legislação dos países envolvidos. Alguém pode permanecer anos no Brasil e enfrentar dificuldades ao retornar ou atravessar outra fronteira. Por fim, devolver a criança não significa necessariamente perder a guarda. O retorno restabelece o país competente para decidir. O genitor que viajou poderá apresentar defesa naquele país, requerer proteção e até obter ali a guarda definitiva. Os mitos surgem quando uma circunstância isolada é transformada numa garantia. Tenho autorização, tenho guarda, matriculei na escola, completei um ano ou aleguei violência. Nenhuma dessas frases conta a história inteira. Na Convenção de Haia, o resultado nasce da combinação entre datas, consentimento, residência habitual, provas, riscos e decisões existentes nos dois países. E talvez esse seja o mito mais importante de todos. Um sequestro internacional não precisa começar com uma fuga. Pode começar com uma viagem autorizada, uma passagem de volta e uma promessa que simplesmente deixou de ser cumprida.